Hoje nós vamos conhecer 5 empresas que pagarão dividendos agora em novembro de 2023. E não vamos ver somente o quanto de grana elas vão pagar, mas sim também alguns dos seus indicadores, como por exemplo o P sobre VP. Também vamos ver um pouco do seu histórico, do seu preço de valorização e desvalorização e ver também se ela está ganhando do índice Ibovespa nos últimos tempos. Bora ver se você vai receber dividendos agora em novembro? Só lembrando de uma coisa, isso aqui não é recomendação, ok? Sempre faça as suas análises de acordo com o seu perfil e seus objetivos com seus investimentos. E a primeira empresa que vai pagar dividendos agora em novembro é o Bradesco, BBDC4. As outras ações, inclusive não somente para o Bradesco, mas para as outras empresas também que possuem, além de ON, PN e Unity também, eu vou trazer sempre o ticker mais líquido, tá bom? Bradesco é um banco, ou seja, está num setor muito interessante na Bolsa de Valores, que é o setor financeiro, setor bancário. Eu gosto muito de setores bancários porque no seu histórico, geralmente, não é regra, mas geralmente eles entregam bons lucros. Quem está buscando boas empresas sólidas, grandes, blue chips, que entregam bons lucros no longo do tempo, com certeza você tem que ficar de olho no setor bancário. Olhando um pouco dos seus números, BBDC4 tem uma cotação atual, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, não quer dizer que no momento que você está assistindo estará esse preço, mas atualmente está a R$ 14,24. O Bradesco vem sofrendo uma desvalorização nos últimos 12 meses de 27,19%, o seu PL está em 9,30% e o P sobre VP 0,91, está abaixo de 1, o seu dividend yield está em 7,12% anual. E podemos ver que no longo dos últimos 5 anos, o Bradesco vem em queda sim. Ele tenta alguma recuperação em algum momento, mas atualmente ele caiu, teve uma desvalorização. Podemos ver que realmente o preço da cota do Bradesco vem sendo desvalorizada nos últimos tempos. Por isso, o seu P sobre VP começa a ficar um pouco mais atrativo e inferior a 1. Quando nós estamos pensando em um banco, óbvio, não é só esse indicador que nós estamos falando, que nós temos que ver, mas vamos comentar sobre ele. Quando nós estamos vendo um banco que possui 7% de dividend yield, não é dos maiores, mas 7% é um dividend yield interessante sim. E aí, nós vemos que o P sobre VP dele está inferior a 1, é sim um banco que tem que pelo menos estar na lista para nós sempre estarmos analisando. Outra coisa que nós às vezes esquecemos, mas nós temos que analisar também, é se as nossas ações, ou aquelas ações que nós estamos namorando, que nós estamos analisando, estão superando o Ibovespa. Podemos ver que o Bradesco, ele vem perdendo para o Ibovespa. Lá atrás, há 5 anos atrás, ele superava o Ibovespa, começou a empatar, e como ele vem sofrendo uma queda muito forte no seu preço, ele vem sim perdendo para o Ibovespa nos últimos 5 anos. Obviamente que isso faz diferença, mas não pode ser visto separadamente só esse relatório de ver se ganha ou não do Ibovespa. Já pensou se você tem uma empresa na sua carteira e ela começa a se desvalorizar e nos últimos, um período curto ainda, 12 meses, vamos supor, perdeu para o Ibovespa, aí você vai tirar ela da sua carteira? Não, tem que ver num contexto geral sempre. Até porque o que nos importa também em investimento de longo prazo, principalmente, são os seus dividendos. Como nós vimos, o Bradesco ele está entregando 7,12% anual de dividend yield atualmente e podemos ver que sim, ele vai entregar ali no dia 1º, no caso hoje, não é o dia que eu estou gravando esse vídeo, mas é o dia que eu vou soltar o vídeo, dia 1º de novembro, o valor de 1 centavo, 0,018974000, 1 centavo. E aí você pode estar pensando, poxa, mas 1 centavo? Só 1 centavo? Ou quase 2 centavos? É muito pouco. E realmente, eu concordo contigo. É pouco sim, porque nós estamos falando de uma ação. E aí, cabe a você fazer a sua multiplicação de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua capacidade de investimento. Pega o valor da ação e multiplica ali pelo quanto que vai receber mensalmente. Falando em mensalmente, o Bradesco tem essa característica. Ele geralmente entrega mensalmente os seus dividendos, até por isso que é um pouco mais inferior o valor dos seus dividendos. E outra empresa que também tem característica de pagar dividendos mensalmente é o Itaú, Itub4, outra empresa do setor financeiro e do ramo bancário. Itaú, inclusive, se não é o maior, é um dos maiores bancos que nós temos na atualidade. Por característica, ele vem entregando muitos bons resultados nos últimos tempos. O seu preço atualmente está a R$ 27,25, teve uma desvalorização
desvalorização dos últimos 12 meses de 9,10%. Da mesma forma que o Bradesco, o Itaú também desvalorizou. O seu PL está na casa de 8,37, P sobre VP de 1,48. Podemos ver que mesmo com a desvalorização ele ainda está acima do seu valor patrimonial e seu dividend yield é inferior ao Bradesco, é de 4,55%. Existe aquela velha discussão sobre Itaú, aquela velha dúvida, na verdade, em investir em Itaú, porque apesar de ser um bom banco, ter solidez, então por este motivo tem uma segurança maior, porque é um banco que traz bons resultados, mas, contudo, ele não entrega tantos dividendos assim. Podemos ver que seu dividend yield está apenas em 4%, perdendo até mesmo do Bradesco. Mas é sim um banco interessante, pelo menos para nós analisar. Falar em análise, vamos dar uma olhada como está seu preço nos últimos 5 anos. Vimos que ele está em desvalorização nos últimos 12 meses, porém, se nós pegamos um período maior, podemos ver que seu preço ele evoluiu sim. O gráfico nos diz que está em tendência de alta. Podemos ter uma correção agora, porque podemos ver que até o Bradesco caiu, o Itaú também vem caindo, pode ser que seja uma correção, mas se você pega no longo, um período mais longo, 5 anos por um exemplo, o Itaú está em alta. Outra análise também, continuando aqui, vamos ver se ele está ganhando do Ibovespa, e sim, o Itaú, diferentemente do Bradesco, ele está ganhando do Ibovespa. Podemos ver que nesse histórico de 5 anos, ele sempre esteve acima do Ibovespa. E aí que nós temos que sempre pensar num todo, num contexto geral, porque se nós olhamos somente para o dividendo, nós pensamos assim, poxa, o Itaú 4% não é aquele dividendo, aquele grande dividendo. Só que se nós olharmos com o gráfico comparando com o Ibovespa, ele vem superando. Então por que que o Bradesco, que entrega atualmente, claro, né, 7% de dividendo e o Itaú 4% de dividendo, por que que o Bradesco não supera? Porque não é só o dividendo, tem a valorização da cota, tem a valorização, o valor da empresa também, que é o valor patrimonial, valoriza. Então tem um contexto geral que é muito importante nós vermos. Mas claro que nós sempre temos que olhar para esse tal dividendo, que é o que nos faz rir, que paga nossas contas. E podemos ver que o Itaú vai pagar também, da mesma forma que o Bradesco, 1 centavo por cota. Se você bem prestou atenção, tanto no gráfico do Itaú quanto do Bradesco, você viu que eles já têm a provisão dos outros meses. E geralmente eles pagam dia 1º, no primeiro dia do mês. Então dia 1 do 11 vai ter o pagamento de 1 centavo, 1 do 12, 1 do 1 de 2024 também já está provisionado. E aí isso é importante porque para quem quer ter um recebimento mensal de dividendos, Itaú e Bradesco pagam dividendos mensal, da mesma forma que fundos imobiliários. Mas aí cabe também outra questão de análise. Se você quer dividendos mensais, às vezes vale a pena comparar aí com algum fundo imobiliário. Óbvio, não é ideal você comparar ações com fundos imobiliários. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que cabe sim uma pequena análise para ver o que mais vale a pena. Investir em Itaú e Bradesco para ter esses rendimentos mensais ou investir em fundos imobiliários. Lembrando que as ações geralmente têm uma valorização maior que fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários têm a obrigação de investir quase todos, de entregar quase todos os seus lucros, 95% a cada 6 meses. Mas o assunto hoje não é fundos imobiliários, vamos tocar o barco, vamos ver a terceira ação, que é Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade, que é CXCE3, é a parte de seguros da Caixa Econômica Federal, uma empresa muito interessante para nós analisarmos. Até porque seguros é considerada uma atividade perene. Então, Caixa Seguridade, que trabalha com seguros, é sim uma empresa do setor perene que está na Bolsa de Valores. Lembrando que setores perenes é muito interessante nós temos em carteira, porque eles tendem a se valorizar, a não somente se valorizar, a pelo menos manter-se ativos competitivos no longo prazo. Olhando um pouco dos seus números, podemos ver que a sua cotação hoje da CXCE3 Caixa, cotação de R$ 11,50. Diferentemente das ações anteriores, ela valorizou e muito nos últimos 12 meses, 41,2%, PL de 10 e um P sobre VP de 2,91, tá? Não está somente acima de 1, está acima de 2, chegando a 3. Dividend yield de 7,42%. Podemos confirmar essa valorização olhando neste gráfico. Podemos ver que, por mais que está filtrado para vermos durante os últimos 5 anos, a Caixa Seguradora é uma empresa relativamente nova na Bolsa de Valores. No caso, ela entrou lá no ano de 2021. Podemos ver que logo após seu IPO ela teve uma correção, teve uma queda, mas ali depois de
desde meados de agosto de 2022, do ano passado, ela vem numa alta constante. Por isso que nós podemos ver que sim, ela está até mesmo bem acima do 1, que é o P sobre VP. Deixa eu comentar uma coisa contigo sobre essa alta da Caixa de Seguridade, que vamos ver se você concorda comigo. A Caixa de Seguridade está no setor de seguros. Outra empresa concorrente de frente no setor de seguros, e assim, basicamente mesmas características da Caixa, é a BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade. E Banco do Brasil Seguridade está muito esticado. Ou seja, além de bons resultados que a Caixa de Seguridade vem trazendo, ela também apareceu agora na Bolsa de Valores há alguns anos, uns 2 anos, como outra boa opção. Tem outras empresas de seguros também, mas como outra opção que tem uma base muito similar ao BB Seguridade, em questão de ser do governo, em questão de ser um banco muito antigo, muito reconhecido, né, que vem entregando bons lucros, uma outra opção da BB Seguridade que está muito alta. E aí, com isso, além, claro, de toda a entrega da BB Seguridade, ela vem subindo muito, porque se tem muita gente querendo entrar na empresa, muita compra, puxa o preço para cima e assim ela valoriza. E vamos ver se essa valorização ajudou a superar o Ibovespa nos últimos tempos. Podemos ver que sim, nos últimos tempos, aí nessa última valorização, ela vem superando aí bastante o Ibovespa. E eu estou falando bastante Ibovespa, se as empresas superam ou não Ibovespa, mas talvez você ainda tenha dúvida do que é Ibovespa, é importante saber, tá? Então, vou te explicar rapidamente. Pensa o seguinte, Ibovespa é um índice que mede o desempenho da Bolsa de Valores, se está subindo, se está caindo, se está valorizando, desvalorizando. E como que ela mede esse desempenho? Porque o Ibovespa é como se fosse uma carteira teórica, onde dentro dessa carteira, que se chama Ibovespa, estão as maiores empresas da Bolsa. Não estão todas, mas sim as maiores, as mais líquidas, as que têm maior movimentação no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. Ou seja, se nós temos uma empresa, ou até mesmo a nossa carteira, está superando o índice Ibovespa, quer dizer que nós estamos indo melhor que as maiores empresas da Bolsa de Valores. Mas continuando com a Caixa Seguridade, vamos ver os seus dividendos, vamos ver quanto que ela vai pagar agora em novembro. Dia 6 de novembro ela vai pagar o valor de 50 centavos. 50 centavos por ação pago no dia 6 do 11. Agora é só você fazer suas continhas, pega o preço da ação, multiplica ali por quanto você tem ou por quanto você gostaria de ter ou de ter tido ou de algo do tipo. Santander, SAMB11, no caso é a Unity dele que é a mais líquida da bolsa, é o ticker mais líquido do Santander. Santander também o banco, então, também do setor financeiro do ramo bancário. O preço unitário das suas ações atualmente está em R$ 26,80. Teve uma desvalorização, da mesma forma que Bradesco e Itaú, outros bancos, teve uma desvalorização nos últimos 12 meses. O Santander, 12,09%. PL de 11, o P sobre VP está inferior a 1, que é interessante, 0,89. Dividend yield de 6%, 6,35% ao ano. Podemos ver no seu gráfico, no seu histórico dos últimos 5 anos, que realmente ele vem desvalorizando o preço da sua cota, vem em queda. Isso fez o quê? Fez com que o P sobre VP ficasse inferior a 1. Eu dou ênfase no P sobre VP porque é um dos indicadores que nos ajuda a identificar se essa empresa está cara ou barata. Porque pensa o seguinte, ele funciona assim, ó. Se o P sobre VP está 1, quer dizer que está no preço. Se está acima de 1, está um pouco mais caro. Está abaixo de 1, está um pouco mais descontado. Pensa o seguinte, vamos supor que você queira comprar uma moeda de R$1. Quanto vale uma moeda de R$1 normal com R$1? Se você pagar R$1,10 por essa moeda de R$1, você está pagando 10 centavos a mais do que ela vale. Se você paga 0,90 centavos por uma moeda de R$1, você está pagando 10 centavos a menos do que ela realmente vale, você está pagando descontado. É a mesma lógica para as ações. O P sobre VP 1 está pagando o preço, acima ou abaixo, descontado ou caro. Mas vamos ver como que está o desempenho do Santander em relação ao Ibovespa. Podemos ver que, o Santander vem perdendo para o Ibovespa, hein? Quase que nos últimos 5 anos, só ali em 2019 que superou um pouquinho o Ibovespa, mas nos últimos tempos vem perdendo sim para o índice Ibovespa. E vamos passar direto para o dividendo do Santander, vamos ver o dia que ele vai pagar. Vai ser no dia 10 do 11, pode ver que é 2 pagamentos, um de juros sobre capital próprio e outro de dividendo. Juros sobre capital próprio no dia 10 do 11 de 30 centavos e 10 centavos de dividendo. Então aí podemos considerar 40 centavos no dia 10 do 11 de pagamento de dividendo do Santander. Setor bancário podemos considerar também um setor perene na Bolsa de Valores, porque dificilmente nós pensamos viver sem bancos, quer seja ele físico ou digital, não importa, ainda é um banco. No caso do Santander, a característica dele é um banco
FISE. Passando para a quarta ação muito conhecida que divide opiniões, é ela, a Petrobras. Petrobras, Petro 4, é uma empresa de petróleo, ou seja, commodity. E aí, essas empresas de commodities, geralmente, ela tem ciclos na bolsa de valores, muito mais do que as outras. Petrobras é sim uma empresa que divide opiniões, porque vem entregando bons resultados, nós já vamos dar uma olhada aí nos seus números, mas por ser uma empresa estatal, e não somente uma empresa estatal, mas uma empresa que tem muita influência do governo, tem influência diretamente na parte econômica do país, então tem uma divisão de opiniões para ver se, Petrobras vale a pena, tem números bons, mas o governo pode mexer a qualquer momento, inclusive teve umas notícias não tão boas para Petrobras nos últimos tempos. Falei no meu Instagram sobre isso, inclusive. Não me segue lá, @piadenegócios. Fala sobre finanças e investimentos também no perfil. E na vida do dia a dia, né, cotidiano. Vamos compartilhar comigo, vem me conhecer melhor, tá bom? Segue lá, Piada de Negócios. Então, Petrobras, vamos ver um pouco dos seus números. A cotação atual está em R$ 36,23, valorização de 30,60% nos últimos 12 meses, valorizou bastante. Um PL de 3, somente 3, P sobre VP de 1,27, então chegou a passar do 1 com essa valorização, e o dividend yield, um dividend yield de quase 25%, 24,98%. Aí você fala, nossa, 24%, é um dividend yield muito alto, realmente, ó, dividend yield meio fora do padrão, porque nos últimos tempos, nesse último ano, talvez um pouco mais de um ano, a Petrobras tem entregado muito dividendo. Agora que o seu preço valorizou muito, podemos ver 30%, mas o seu preço ainda estando menor que 1 no P sobre PP, entregando muito dividendos, nossa, eu vi esse dividend yield aí da Petrobras subir muito mais que 25%. Atualmente está a 25%, o que ainda é realmente um altíssimo dividendo. Só chama atenção para uma coisa, tá? Falando já nesse dividendo. Na verdade, vamos dar uma olhada quanto que ela vai pagar, vamos ver um pouquinho do seu histórico, que eu já falo sobre isso. Agora vamos ver outra coisa, vamos ver o seu histórico do seu preço. Ó, podemos ver que realmente tá vindo de uma alta sem freio, tá? E eu vou comentar uma coisa sobre essas empresas que vêm dessas altas sem freio. Eu não gosto muito, é independente se é Petrobras, se é empresa do governo ou se é privada, qualquer que ela seja, qualquer que seja. Eu não gosto muito de comprar. Por mais que eu já tenha em carteira, eu não gosto muito de comprar empresas que subiram muito, porque o mercado, ele corrige. Não sei se é agora, não sei se é amanhã, ou daqui a hora que o ciclo do petróleo, no caso da Petrobras, o ciclo do petróleo estiver muito em baixa. Mas não é legal, a empresa muito esticada, uma hora ela corrige. Daí, para você não surfar essa onda de queda de uma correção, é legal você não entrar na ação, ou pelo menos não ficar alavancando demais, porque se você já tem ação, se você fica comprando demais ela lá em cima, o seu preço médio sobe, e quando ela corrige, você vai ter uma grande desvalorização. Claro que isso é uma análise minha, você faz as suas análises. Falando em análise, vamos dar uma olhada então se ela superou o Ibovespa nos últimos tempos. E sim, com essa alta e com esse dividendo, e dificilmente pensar que ela não tenha superado. Lá atrás, lá em 2019, até ali mais ou menos outubro de 2021, ela vinha perdendo para o Ibovespa, e aí começou a entregar muito dividendo, a ter a valorização do preço da ação, e aí ela superou e bastante o Ibovespa. Já passando para os dividendos, para nós conversarmos um pouco sobre os dividendos da Petrobras, vamos ver esses 25% de dividendo da Petrobras. Primeiro, em novembro, ela pagará também juros sobre capital próprio e dividendos, no valor de 36 centavos do JCP, que é o mais comum, e dividendos ela vai pagar quase 21 centavos. Podemos ver ali que mais ou menos 57 centavos de dividendo e JCP agora em novembro. Podemos ver no seu histórico de dividendo aqui, ó, ela pagou 2023 quase que o ano todo, pagou em maio, junho, pagou também agosto, setembro, agora outubro, e vai pagar mais um pouco no mês que vem, em dezembro. Se você pesquisar e procurar pelo um histórico maior, período maior de entrega de dividendos da Petrobras, você vai ver que nem sempre foi assim. Então, vai depender de muitas questões governamentais, questões de ciclo também do petróleo, que é uma commodity, isso vai depender de bastante coisa para a entrega desse resultado. E, inclusive, eu pego essas informações geralmente lá no Investidor 10, eu vou deixar o site deles aqui na descrição, e se você pesquisar lá um pouco mais tempo, você vai ver que esses dividendos nem sempre foi assim. Então,
Não se iluda, a Petrobras sempre vai ter 25% de dividend yield. Isso é uma variável que ninguém pode ter certeza. E agora, para quem ficou até aqui comigo nesse vídeo, nós vamos conhecer mais uma ação. Nós vamos conhecer uma ação um pouco diferente. Na verdade, não é diferente. É uma das maiores, se não a maior empresa do ramo que eu já vou falar aqui na Bolsa de Valores, e também uma empresa que só não é famosinha, mas ela é muito grande e muito conhecida, que é ela, a Vulcabras. Vulcabras, VULC3, V1LC3, é uma empresa do ramo de calçados e atualmente, não sei se você conhece essas marcas, mas atualmente ela é a gestora da Olympus, Under Armour, Mizuno e também das botas Vulcabras. As mais famosas ali, Olympus, Under Armour e Mizuno, que é a área onde ela mais está atuando atualmente, que é na área esportiva. E a Vulcabras, que é uma empresa brasileira, é uma empresa sólida, que já está há muitos anos no mercado, hoje, atualmente, está com essas 3 marcas esportivas, mas já teve várias outras marcas ao longo da sua história e marcas muito conhecidas. Então já foi gestora da Adidas, por exemplo, Puma, até a própria Lotto, Reebok. Teve uma participação também por muitos anos da Azaleia. Na verdade, ela era muito conhecida, a Vulcabras era muito conhecida por causa da Azaleia. Atualmente está há 16 anos com a Olympus, trabalhando para a Under Armour há 4 anos e a Mizuno, que é um pouco mais recente, há 2 anos. A Vulcabras, apesar de estar no ramo que nós não consideramos realmente perene, ela trabalha na parte de calçados esportivas. E nós sabemos que está uma tendência muito forte essa área esportiva, com mais pessoas se preocupando mais com a saúde, praticando mais esportes. Isso tem uma tendência muito a crescimento. Então vamos ver se realmente ela tem valorizado e tem aproveitado essa onda esportiva. O preço da sua ação está atualmente a R$ 18,57 e sim, está em valorização nos últimos 12 meses de quase 40%, 39,58%. O PL dela está na casa de 8, P sobre VP de 2,41, podemos ver que está um pouco esticado, e um dividend yield de 6,32%. Temos essa confirmação de valorização olhando para o seu gráfico, podemos ver que aí nos últimos tempos ela vem valorizando, vem em um processo de alta, porém se você pega um curto espaço de tempo ali deste ano mesmo, pode ver que ela teve uma queda, então isso pode ser característica de uma correção do mercado. Empresas de comércio tendem a entregar melhores resultados finais de anos, porque nós estamos com poder aquisitivo um pouco melhor do que durante o ano. Tem 13º, tem bonificações, para quem trabalha por conta também as vendas geralmente aumentam e assim por diante. E aí o que acontece? Se as empresas estão, na verdade é tendência, não é regra, tá? Mas se elas tendem a vender mais no final do ano, até por causa das datas comemorativas também, elas tendem a entregar melhores resultados. Com isso, os investidores geralmente se animam mais, compram mais dela, então pode ser que tenha uma tendência de uma alta um pouco mais. E vamos ver se a VULC3, se ela vem ganhando do Ibovespa. E sim, a VULC3 pode ver, fica bem claro ali, vamos ver no finalzinho, porque ela teve uma alta muito grande, ganhou do Ibovespa e agora vem com um pouquinho de queda. Levando em consideração que há 2 anos que ela vem com a marca Mizuno, se você for ver, há quase 2 anos também que ela vem superando o Ibovespa. Isso pode ser ou não que tenha relação. Eu acredito que sim, porque a Mizuno é uma marca muito forte. Se eu não me engano, é uma marca japonesa, muito antiga no mercado, e hoje ela é gestora da Mizuno. Então, é uma marca muito forte. Com isso, provavelmente, a sua lucratividade aumentou. E já passando para o dividendo, que é o que mais nos interessa nesse vídeo, podemos ver que ela vai entregar um pouco no final do ano, dia 24, o valor de 40 centavos por ação. E agora, seja sincero e deixa para mim nos comentários, você já conhecia essa empresa, Vulcabras? Uma empresa enorme brasileira, atualmente responsável pela gestão de 3 grandes marcas. Você já conhecia? Deixa aqui nos comentários. Vamos ver o total de quanto nós receberíamos se nós tivéssemos apenas uma ação de cada uma dessas empresas. Vamos ver também o nosso custo total de investimento para receber esse total de dividendos em novembro. Então, o total de investimento dessas ações, eu já estou com a minha colinha aqui, é óbvio, seria de R$ 134,59. E o total de dividendos nós receberíamos R$ 1,88. E aí você pode estar pensando, é pouco? Realmente é pouco, mas como eu sempre falo, faça seus cálculos, multiplique de acordo com a sua carteira ou de acordo com o que você gostaria de ter em carteira. Lembrando, não é recomendação, mas sempre fique de olho nessas empresas que entregam dividendos para ver se vale a pena você ter em carteira para ter a sua renda passiva. Se eu te ajudei com esse vídeo de alguma forma, lembre-se sempre, deixa o like, que assim você me ajuda demais a chegar em mais pessoas. Curta, compartilha, comenta, inscreva-se no canal para a gente conversar toda quarta e domingo. Te vejo no próximo vídeo, hein? Obrigado pela companhia e até!